Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 27 de julho, sábado da 16ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 12, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo nasceu e as espigas começaram a se formar, apareceram também o joio. Os empregados foram procurar o do dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimados. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, sábado, encerrando mais uma semana de caminhada, mais uma semana de experiências vividas, experiências do nosso dia a dia. E com certeza, queridos e amados irmãos, cada dia que passamos é um aprendizado. Cada dia, se nós formos prestar bastante atenção naquilo que o Senhor nos fala, é momento de aprendizado. Isso falando do nosso lado espiritual, mas também na nossa vida, no social, também é um aprendizado. Se nós olharmos as coisas com um olhar bem atento, nós podemos perceber isso. Porque às vezes passa ensinamento em nossas portas e muitas das vezes nós não percebemos. Porque mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos empecilhos do dia a dia, podemos conquistar algo, absorver algo que nos ajude em nossa caminhada. E hoje, no Santo Evangelho, o Senhor nos fala mais uma vez através de parábola, para que possamos entender aquilo que Ele quer nos falar. Ele nos fala em parábola para que tenhamos um melhor entendimento. E com certeza esse ensinamento de hoje, no Santo Evangelho, nos ajuda e muito a nossa caminhada. Pois o texto do evangélico da parábola do joio e do trigo foi escrito para uma comunidade cristã que se defronta com o mal do mundo e deixa sua fé se abater. Muitas das vezes nós, queridos e amados irmãos, também passamos por isso. Nós deixamos a nossa fé abater diante das dificuldades. Diante das barreiras, às vezes, nos descrençamos e deixamos, às vezes, até
da nossa caminhada. Isso é deixar a fé abater. Portanto, queridos e amados irmãos, é preciso deixar um e o outro crescerem juntos para que, no final dos tempos, se tenha clareza do joio e do trigo. Temos que ter paciência, temos que ter tolerância e conviver com ambos os lados, viver com ambas as dificuldades. Às vezes nós queremos, na nossa caminhada, queridos e amados irmãos, somente vitórias, somente conquistas. Mas se nós olharmos com o olhar da fé, tudo faz parte da nossa caminhada, faz parte para o nosso engrandecimento. E essa leitura e essa parábola que o Senhor nos faz, ela nos é bastante clara com relação a isso. Temos que viver com o joio e com o trigo, porque no momento certo, no momento mais adequado, é que nós fazemos a separação. A paciência nos processos de vida e do discernimento precisa ser cultivado cada vez mais, a fim de que não façamos escolhas precipitadas e erradas. E isso é uma grande verdade, meus queridos e amados irmãos, porque muitas das vezes, se nós formos tomar decisões precipitadas, e a gente percebe e vê isso muito rotineiramente na nossa caminhada, às vezes tomamos decisões erradas, às vezes arrancamos o trigo e deixamos o joio. Por isso, queridos e amados irmãos, que essa leitura do Santo Evangelho de hoje nos ajude na nossa caminhada, para que no momento certo possamos eliminar tudo aquilo que é ruim na nossa caminhada, tudo aquilo que prejudica no nosso dia a dia, e não fazer essa decisão precipitada. Que o Senhor nos abençoe, nos conduza e nos direcione todos os dias. E agradeçamos ao Senhor por mais essa orientação. Agradecemos ao Senhor por mais esse ensinamento. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, com a nossa fé, acolher essa palavra que nos orienta e que nos direciona. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.